Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. É com muita alegria, gratidão que estamos aqui mais uma vez para fazer mais um estudo. Afinal de contas, o conhecimento, ele só nos acrescenta, só nos faz crescer, principalmente se sabemos bem utilizá-lo e colocar em prática. Então estamos aqui para falar de Jesus, esse grande mestre que passou pela terra e deixou ensinamentos que são para todos. Todos, porque são ensinamentos universais, ensinamentos de evolução espiritual, de crescimento e da verdadeira felicidade. Então vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam, assistam os nossos vídeos, nos ajudem a espalhar essa corrente do amor, essa corrente do bem e da paz. Se puderem, se estiverem aqui perto, venham nos visitar também, estamos aqui em Irajá. Vamos começar então o estudo de hoje. O estudo de hoje é sobre um evangelho gnóstico de Tomé. Aqui está o livro no qual esse estudo foi baseado. Ele foi escrito por Hermínio Miranda, que a partir do evangelho, documento original de Tomé, fez sua interpretação a partir dos estudos dele também. Então nós vamos começar falando desse evangelho sobre a sua história, né? Assim como o evangelho de Maria de Magdala, de Madalena, não sei se todos vocês assistiram a esse vídeo, se não assistiram, assistam, está lá na nossa página. Tá? Eu falei um pouquinho dessa origem, de como surgiu, vamos falar também de Tomé. Né? Então, em 1945, no Alto Egito, em Nag Hammadi, um camponês, um simples camponês em busca de fertilizantes naturais, estava escavando a terra e achou lá um vaso de barro com esses documentos, que são rolos de papiro protegidos por tiras de couro. Um desses documentos foi o Evangelho de Maria de Magdala, que no documento está Miriam, né, de Magdala, um dos nomes utilizados. E aqui também o Evangelho de Tomé, também estava presente nesses documentos. Então, historiadores, pesquisadores se debruçaram e atestaram, né, a veracidade da antiguidade desse documento. Realmente é um documento muito antigo, segundo os estudiosos. Eles datam entre os anos de 350 e 400 depois de Cristo. Segundo os testes usuais de laboratório, supõe-se que os originais devem ser de 120 a 150, que eram muito comuns copistas reproduzirem os textos antigos para eles não se perderem. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. E o Hermínio de Miranda, ele faz uma observação aqui, que ele diz que, embora não se possa atestar a pureza virginal desses textos, é certo, pelo menos, que durante 16 séculos eles não sofreram manipulações, né? Então, eles estão bem próximos desse cristianismo primitivo, né? Que não houve uma manipulação, bem próximos disso. Então, vamos começar a falar desse evangelho, já que fizemos essa pequena introdução, né? Vamos falar um pouco desse evangelho que é chamado um evangelho gnóstico, porque a fonte dele provável é dos gnósticos, que eram pessoas que buscavam o conhecimento nessa época, né, desse cristianismo primitivo. Havia vários grupos de cristãos na época e esse grupo era daqueles que buscavam um processo permanente de autoiluminação. É o que a gente percebe em todos os escritos que se referem a esse período e a esse contexto. Tá? Um aspecto importante do gnosticismo é que, enquanto os teólogos, os ortodoxos, os que estiveram no poder durante muito tempo, né, falam em salvação, que até hoje estão no poder, né, os gnósticos, eles preferem um conceito de iluminação. Por quê? A salvação exige um salvador, alguém que vai resolver para você as suas questões existenciais. Já a libertação, ela tem a ver com um trabalho individual, e é nesse aspecto que nos interessa muito esse evangelho, porque nós vamos ver a cada ensinamento, né, segundo os relatos de Tomé, como Jesus chamava atenção sobre isso.
que essa salvação ela é individual, ela depende de um trabalho íntimo de cada um de nós. Se fosse alguém resolver para cada um de nós, seria muito mais fácil. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos entrar nessa luta, que é uma luta interior. Então, é muito importante estarmos atentos a isso. Então, é muito interessante também nesses textos, o que tem em comum entre o texto de Madalena e o texto de Tomé, é que parece que eles estão falando com Cristo sobrevivente, na condição espiritual, por via mediúnica. Então, a mediunidade é um aspecto também muito presente nesse livro de Tomé, né? Essa comunicação que parece ser com Jesus depois da crucificação em alguns momentos. Então, chamando atenção especial e destacando esse poder da espiritualidade presente no Evangelho de Tomé. Então, vamos para alguns ensinos. Claro que não vai dar conta para a gente falar de todos eles. A gente vai dividir esse estudo em algumas reuniões. Vou colocar parte 1, parte 2, que vocês vão poder acompanhar. Mas vamos com calma e tentando dar conta de todas essas interpretações que o nosso querido mestre nos deixou, tá? Então, a primeira é justamente o versículo 1. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. E aí precisamos entender o que se quer dizer com a palavra morte, porque durante muitos séculos também essa palavra foi interpretada no texto bíblico de uma única forma. E o Hermínio ele nos convida à reflexão do que pode significar essa morte. Então ele diz o seguinte: está morto, portanto, ser afastado de Deus, que se dividiu dele, da sua origem, e nem tem consciência dessa separação. Então, quando Jesus diz, segundo Tomé, que não experimentará a morte, significa que aquele que consegue interpretar as palavras, os seus ensinamentos, ele está conectado com Deus, ele está próximo de Deus. E quando ele tem essa consciência que ele é partícula divina, que ele é Deus, o caminho da felicidade fica bem mais perto da gente, para qualquer um de nós, né? Então, a morte significaria esse ser afastado de Deus, esse ser que não se reconhece como uma parte dele. Então, outro aspecto também é que, em lugar dessa salvação coletiva pregada por grande parte dos nossos irmãos, instituída, inclusive, em muitas religiões, nós temos aqui a proposta de uma libertação por decorrência de um aprendizado. Então, aquele que descobrir a interpretação dessas palavras, ou seja, não é alguém que vai interpretar para ele, não é uma instituição, mas é ele mesmo. Então, é um convite ao estudo, olha que interessante, a nos debruçarmos sobre os livros, sobre os ensinos e realmente buscarmos o conhecimento. Então, esse é o primeiro ensino, número 1, para a nossa reflexão. Depois, no versículo 3, nós temos o seguinte ensinamento. Jesus disse: se aqueles que os guiam lhes disserem, eis que o reino está nos céus, então as aves dos céus lhes precederam. Mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas, se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e serão a pobreza. Vejam que interessante esse versículo 3, que mais uma vez é uma proposta de autoconhecimento, de olharmos para dentro. Então, se no primeiro nós temos a proposta de estudarmos os ensinos dos sábios que foram deixados para nós, principalmente do nosso Mestre Jesus, nós temos aqui uma referência a olhar para dentro de nós. Porque esses ensinos, esses estudos, essas leituras que nós fizermos, não despertar nada em nós, pouco adianta. Então, precisamos fazer essa investigação interna. Quem somos nós? Onde ainda falhamos? O que precisamos melhorar?
A própria psicologia, né? Os psicólogos já nos orientam sobre isso, que o ser maduro é aquele que para de responsabilizar o outro pelos seus problemas. Não precisa estudar espiritismo e espiritualidade para saber disso. A própria psicologia, a ciência material, fala isso, né? Enfim, se você faz uma terapia, o seu psicólogo vai te orientar em relação a isso. É preciso olhar para dentro, para de responsabilizar terceiros pelos seus problemas, pelos seus erros. E esse é o convite do Mestre Jesus aqui. Ele fala que não se deixem guiar por aqueles que diz que o reino está nos céus, como um espaço físico céu. E ele até diz, então as aves chegaram antes, né? Eles precederam, chegaram antes. Então Hermínio de Miranda, ele faz esse comentário dizendo que o reino, né? O reino de Deus, que é usado por Jesus, tanto nesses evangelhos como nos evangelhos que são aceitos pela igreja, ele é símbolo da perfeição espiritual e é uma conquista pessoal, é um estado de espírito, é entendimento e autoconhecimento, é resultante de um esforço individual. O reino de Deus não é uma condição geográfica, não é uma condição histórica ou social, é conquista íntima. Então, na passagem, Jesus diz o seguinte, que ele está dentro de vocês e também fora de vocês. Aí vem essa questão para a gente pensar, o que será que Jesus quis dizer, segundo Tomé, quando ele fala que está dentro, mas também está fora? E o Hermínio, ele explica isso. Ele fala assim, é a exteriorização, na projeção das harmonias interiores no ambiente onde vive a criatura evoluída. Então, quando nós procuramos dentro de nós essa luz interior, essa filiação divina, nós vamos brilhar. E esse brilho vai chegar no nosso exterior. Não é à toa que Jesus nos ensinou também deixar brilhar a vossa luz. Ele confiava na gente, ele sabia que dentro da gente tinha essa potencialidade. Então, quem falta acreditar somos nós. Nós é que ainda não acreditamos nessa luminosidade que Deus deu para cada um de nós. O que está faltando? Acreditem firmemente, porque foi o Mestre que disse isso. O Mestre disse isso, para deixar brilhar a vossa luz. E segundo, né, o complemento desse evangelho, esse reino de Deus fora, que é exteriorizar através do seu magnetismo pessoal, através da sua iluminação, é possível arrastar multidões. Qual é a melhor forma de ensinar? Alguns dirão, é o exemplo. Na verdade, é a única forma. Não é a melhor, é a única. Porque não adianta só ficarmos na teoria se a nossa prática ela é incoerente com o que nós estamos ensinando. Isso vale principalmente para quem é pai, mãe, educador, né? Para quem tem uma pessoa sob a sua tutela. A melhor forma de ensinar é o exemplo, é a sua conduta. E é isso que Jesus está dizendo. Esse reino de dentro que é construído dentro, ele vai para fora. O que acontece hoje é que tem muita gente querendo mudar o externo, mas o interno, pouca gente quer ter esse trabalho. Então, uma coisa tem que ser exteriorização da outra, uma coisa tem que estar coerente com a outra. E talvez isso que esteja faltando na nossa sociedade em geral. Tem muita coisa para ser mudada, mas precisamos começar por esse trabalho íntimo. E esse trabalho íntimo vai resplandecer, porque é nos detalhes que a gente pode fazer a transformação. É nas pequenas ações, é naquele tempinho a mais, às vezes, que você está correndo e para ajudar alguém, para ouvir alguém, para dar o auxílio a alguém. Quantas vezes estamos correndo, temos essa oportunidade de fazer esse reino de Deus que recebemos, ir para fora e rejeitamos essa oportunidade. Às vezes até para ir para um lugar religioso, né? Estou com pressa, tenho que ir para a igreja ou para o centro, e às vezes no caminho você tem uma oportunidade de exteriorizar essa luz divina, né? Então também uma questão que o Hermínio chama a atenção aqui, é uma palavra de advertência quanto aos falsos guias espirituais, tá? Que podem nos induzir ao erro de supor que o reino é uma condição externa, e não é. Não é a religião A, B, C ou D que vai dar a salvação. É uma transformação íntima. Claro que as religiões podem nos ajudar muito, e muito mesmo. Cada um de nós tem afinidade com uma linha, com uma forma religiosa, né, com uma filosofia, e isso pode nos ajudar, mas não é ela que vai dar a salvação.
Não é ela. Ela é instrumento, ela é ferramenta para exercitarmos fora daqui. É fora daqui que vamos exercitar essa possibilidade do reino, tá bom? Vamos então para o versículo 6. O versículo 6 são os discípulos interrogando Jesus. E eles dizem: o que querem, né, que nós façamos? Queres que jejuemos? É a primeira pergunta. Como devemos orar? É a segunda. Devemos dar esmola? É a terceira. E que normas devemos observar ao comer? Então vejam, são perguntas da rotina, da nossa rotina do dia a dia. E geralmente as religiões, elas estão muito presas nessa rotina, nessa disciplina que é externa, ela é exterior. Vamos ver o que Jesus diz. Não mintam e não façam aquilo que é odioso, porque tudo será desvelado perante o céu. O Evangelho de Jesus, ele precisa ser vivenciado, né? Essas palavras, elas precisam entrar na gente, com toda a profundidade delas. Não basta só estudar, refletir, é preciso deixar essas palavras ecoar na gente. Então, a intenção que é o mais importante, o que nos move a cada ação que é o mais importante. E o Hermínio comenta que a essas perguntas Jesus prefere responder com normas bem básicas de procedimento. Primeiro, a prática da verdade e do amor. Ser autêntico, ser verdadeiro. Aquelas pequenas mentiras que contamos no dia a dia, né? Para que se auto-enganar, né? Para que não agir com a sinceridade? Isso só nos faz sofrer, principalmente em relação à nossa consciência. E a prática do amor. E aí o Hermínio continua dizendo: tudo se documenta nas leis cósmicas, aqui simbolizada pelo céu. Por isso, de nada adiantaria tentar mascarar com atos externos de jejum, caridade material e preces a realidade oculta da mentira e do desamor. Olha que ensino. E quantas vezes nos pegamos fazendo isso, né? Eu acho que é muito importante, quando fazemos qualquer reflexão espiritual, não jogarmos para o outro, para outra religião, nada disso. É para a gente. Olha para a gente. Quantas vezes no dia a dia nós, né, acredito que as pessoas que estão aqui assistindo, assim como eu, nós somos buscadores. Nós estamos na busca espiritual. Estamos tentando evoluir. Então, muitas vezes tentamos mascarar, enganando a nós mesmos, com uma caridade material, até com um jejum. Mas como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso interior? E Jesus era um psicólogo maravilhoso, né? Ele olhava para dentro da gente e percebia que dentro da gente, muitas das vezes, não estava de conformidade com o que estava transparecendo. Então ele sabia o que estava dentro do coração de cada um. E é por isso que ele manda essa mensagem para cada um de nós. Vamos tentar agir de forma coerente. Vamos parar de nos enganar. Então, tanto o jejum como a caridade material, a prece, todas essas perguntas dos apóstolos são ações muito bem-vindas, se forem bem usadas, realmente coerentes com o nosso dia a dia, mas que não seja uma farsa, que não seja uma forma de enganar, porque na espiritualidade nós não enganamos ninguém. Ninguém. Todas as máscaras que nós usamos na espiritualidade não servem de nada, porque eles sabem exatamente quem somos nós. Então, essa transparência no mundo espiritual, ela precisa ser, antes de tudo, já pensada por cada um de nós. E esse é o ensino 6, né? Da questão do nosso interior, como está o nosso interior, e trabalhar esse interior. Em vez de mascarar, esconder, colocar a poeira para baixo do tapete, muita gente faz isso, né? Sabe quando está varrendo a casa, em vez de varrer tudo, coloca ali por baixo do tapete, engana, faz de conta que está limpo, mas está sujo? Então, essa atitude que a gente não pode nutrir no nosso coração. Precisa trabalhar firmemente, fortemente, através da sinceridade, da verdade e do amor. E vamos então para o versículo 8. São muitos versículos, meus irmãos, e cada um mais lindo que o outro. O 8 é uma frase de Jesus, segundo Tomé. O homem é como um sábio pescador que lançou sua rede ao mar
e puxou para fora, cheia de pequenos peixes. Entre eles encontrou um peixe grande e bom. Então, esse pescador atirou todos os peixes pequenos ao mar e, sem dificuldade, escolheu o peixe grande. Aqueles que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. É a forma como Jesus fechava seus ensinamentos. E vejam, é também uma prova da veracidade dos textos, né? Porque tem muita semelhança com os ensinos de Jesus. Jesus, ele era tão sábio que ele utilizava esse vocabulário do povo. Ele não falava para os cultos, ele falava para o povo. Então, usava essa linguagem de pescadores, de homens simples, para fazer comparação com coisas profundas. Então, precisamos mergulhar nessa profundidade que Jesus nos convida. Então, ele fala a respeito do pescador, que quando encontra um peixe grande e bom, ele joga os outros fora. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? O Hermínio comenta, né? No dia a dia com o mundo, recolhemos enorme quantidade de coisas sem importância. É preciso exercer o bom senso de relegar essas coisas ao esquecimento, retendo apenas o que realmente importa. Olha a preciosidade desse ensino. Quanto tempo perdemos por bobagens, por detalhes. Perdemos oportunidade de trabalho, perdemos a oportunidade de ter um grande companheiro ou uma grande companheira ao lado por causa de pequenos defeitos. Como valorizamos ainda o que não importa, o que não é para sempre. Então, Jesus nos convida a valorizar o que realmente precisamos valorizar. O que a traça, né, como dizia Jesus, não corrói e que o ladrão não pode roubar. Então, precisamos ter a inteligência, a sabedoria de identificar isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso ambiente profissional. Quantas vezes nós perdemos tempo reclamando? Entramos na sintonia de quem está reclamando e perdemos a oportunidade de fazer o bem. Quantas vezes isso ocorre também no nosso grupo familiar? Entramos em casa, reclamamos de tudo, detalhes, e paramos de dar atenção à preciosidade, o tesouro que é ter uma família, que é ter alguém te esperando, alguém que te ama, te quer bem. Com todos os defeitos, nós também temos tantos defeitos, né? Estamos tão habituados a enxergar o defeito do outro e não enxergamos os nossos próprios, né? Então, Jesus nos convida a olhar esse peixe grande, esse grande a gente pode entender como mais profundo, como imperecível, né? Com que vamos levar para o mundo espiritual. Os verdadeiros amores, as verdadeiras amizades, as ações de bondade, de amor que podemos espalhar pela terra. Então, nessa passagem, eu acho que a principal reflexão é valorizar o que realmente importa na vida, porque nós ganhamos um grande presente quando reencarnamos aqui na Terra, o tempo. O tempo é o maior presente que ganhamos. E como nós estamos usando o tempo está passando, o tempo passa muito rápido, né? Quem tem filhos, como eu, sabe, no outro dia era um bebê, e hoje é um homem de 1,85 m, como é que pode isso? Passa muito rápido. E como nós estamos usando esse tempo, que nós temos ainda do lado dele? Com críticas? Com depreciações? Né? Então temos que usar bem, temos que olhar nos olhos, né, desses seres amados e deixar bem claro como é grande o nosso amor, como eles são importantes para a gente, como eles nos fazem crescer, evoluir. Então não vamos perder a chance de amar, de deixar bem claro isso para o outro, o quanto nós amamos. Vamos corrigir sim, quem tem filho, quem trabalha com educação, quem trabalha com qualquer pessoa que precisa, né, em algum momento educar ou orientar. Vamos ensinar? Vamos, claro que vamos. Consertar o que está errado, sim, dentro do nosso limitado conhecimento, mas nunca vamos perder essa amorosidade, esse amor, e deixar bem claro para eles que a atitude deles não faz mudar em nada o nosso sentimento por eles, né? Isso é importante deixar claro para todos eles. Tem gente que briga com os filhos assim, né? Falar, você é feio, não vou gostar mais de você se você fizer isso. Não é legal. Esse é o peixe pequeno,
né? Como Jesus falava aqui, o peixe grande é o que ele representa de estar ali do teu lado. Então isso vale, gente, eu falei aqui da maternidade, que é a minha experiência, mas vale para qualquer experiência profissional, a experiência religiosa, no seu grupo religioso, quantos trabalhos religiosos sendo destruídos por pequenas ações, por melindres, situações que nos chateiam e não resolvemos isso, não tentamos esclarecer isso e vamos remoendo até acabar com aquele trabalho. Vamos valorizar o peixe grande, que é a profundidade que Jesus traz para a gente. E depois, vamos para o item 17, né, que Jesus continua usando esse repertório de ouvido. Ele falava muito, né, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, essas palavras elas vão se repetindo no repertório aqui de Tomé. Tomé diz que Jesus afirmou: eu lhes darei o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido tem ouvido, o que a mão jamais tocou e o que não alcançou o coração do homem. Vejam como Jesus tinha conhecimento do poder renovador da sua mensagem. O poder transmutador, o poder de nos transformar. Ele deixa bem claro a singularidade do que ele vem ensinar. Ele vem instaurar o amor, né? Ele vem instaurar o amor. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que os homens não estavam ouvindo, os olhos não estavam vendo e que a mão jamais tocou. A gente percebe também, segundo a interpretação do Hermínio de Miranda, que Jesus trabalhou ativamente para mudar a ideia que se fazia de Deus, né? Muitas das vezes um Deus que castiga, que reprime. E Jesus traz uma filosofia de vida profundamente renovadora, que nunca tinha sido vista, pelo menos naquela região, né, no seio do povo judeu, ou praticada. É uma linguagem diferente, é a linguagem do perdão. Antes a lei era olho por olho, dente por dente. Do Antigo Testamento todo ele é baseado nessa máxima, né? E Jesus vem ensina que não é assim, que precisamos perdoar, precisamos dar uma nova chance àqueles que erram, porque nós não estamos em condição de julgar os que erram. Então, quando Jesus diz não julgueis, não é o ato de julgar em si que está errado, mas é a nossa falta de condição espiritual para fazer isso. Nós não temos condição espiritual evolutiva de julgar, depreciar qualquer humano, né? Qualquer ser humano. Então, é esse o ensino de Jesus, é do perdão, é do não julgamento e é do amor. Qualquer dúvida sobre isso, meus irmãos, é preciso ler novamente os evangelhos. Não digo o evangelho de Tomé, não. Os evangelhos aceitos pela igreja, né? Os 4 principais evangelistas que são estudados nas igrejas católicas, evangélicas, está lá, gente. É perdão, é amor, não é atirar pedra, é caminhar junto, é levantar, é isso que Jesus ensina. Não nos deixemos enganar por outras formas de filosofia que vão nos dizer que não é esse o caminho, porque o que a gente está tentando passar aqui é o que Jesus ensinou, é o amor, tá bom? Bem, tem mais alguns itens, acho que eu vou fazer mais um e depois vamos fechar esse programa, tá bom? É o versículo 18. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos como será o nosso fim. Jesus disse: já descobriram vocês o princípio para procurarem saber como é o fim? Pois onde está o princípio, aí estará o fim. Feliz aquele que se coloca no princípio, ele conhecerá o fim e não provará da morte. Mais uma vez, nós temos aqui uma reflexão sobre o autoconhecimento. Estamos querendo saber de muitas coisas externas a nós, mas estamos fugindo do principal, que é esse mergulho para dentro.
Quando Jesus fala, já descobriram vocês o princípio para quererem saber o fim? E o Hermínio de Miranda, ele comenta: o conhecimento dessas verdades supremas constitui o objetivo maior do processo evolutivo. Alcançado esse patamar de sabedoria, o ser liberta-se da necessidade de retornar à condição carnal na qual está sujeito à morte, tanto no seu aspecto biológico como na interpretação gnóstica, que é o bloqueio intelectual acarretado pelo envolvimento com a matéria. Então, quando Jesus fala que não provará a morte e conhecerá o fim, a gente precisa entender mais uma vez como essa palavra morte está sendo usada aqui. Para quem não conhece, a gente estuda muito aqui na casa o Evangelho de Pastorino, e ele dialoga diretamente com esses ensinos. Tá? A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, é um livro que a gente sempre indica também na nossa casa, disponível na internet, em PDF, vocês conseguem encontrar. Foi um grande estudioso dos ensinamentos do Cristo. Então, quando ele fala que não provará da morte, ele diz que a pessoa vai estar se libertando da necessidade de reencarnar, de voltar para a carne. Como dizem no Oriente, é a roda de Sansara, né? É aquele processo sem fim circular de nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer e ficar repetindo os mesmos erros. Então nós precisamos nos libertar dessa roda de Sansara, e é o que Jesus fala: não provará da morte aquele que procurar se conhecer, procurar entender o princípio. Segundo a interpretação do Hermínio de Miranda, não é só questão da morte biológica, né? Que se você não vai morrer mais, significa que você não vai precisar renascer mais. Ou seja, você já estará num outro patamar de aprendizagem que não vai precisar mais reencarnar, pelo menos num plano material, num planeta de provas e expiações, como vocês devem saber, é o planeta Terra. Então, a liberdade de precisar encarnar num lugar como esse é um aspecto para a gente refletir, e também, né, essa reflexão gnóstica, que é o bloqueio intelectual. Cada vez que você renasce, dá trabalho recuperar tudo que você sabia, relembrar. Alguns conhecimentos você não consegue, né, só depois que você desencarna. Eu era isso, eu não sabia que eu era isso, enfim. Algumas coisas ficam bloqueadas em determinadas reencarnações. Então, você só vai lembrar daquela vida daquilo que for útil para aquela existência. Né? Outras vidas que você viveu e tem até muita inteligência, muito conhecimento, podem ficar bloqueadas. E segundo o gnosticismo, né, a reencarnação, ela faz isso, ela causa um bloqueio intelectual, porque você está na matéria, a matéria te limita, a matéria te impede de desenvolver por inteiro. Então, a partir do momento que você vence essa necessidade de reencarnar, na linguagem oriental, dos hindus, do budismo, seria sai da roda da Sansara, pelo menos da superfície da roda, e vai para o núcleo, você está se encontrando com aqueles seres que já evoluíram, que evoluem também, porque a evolução é constante, mas não em planetas como esse, um planeta em que a matéria ainda é dominante, um planeta de prova e expiação, um planeta em que o mal ainda está muito presente, né? Ainda está muito presente no planeta Terra o mal, então precisamos fazer muito esforço para vibrar numa sintonia diferente, a sintonia do bem, e é esse esforço que nós estamos fazendo hoje que vai gerar frutos no futuro. E quem sabe um dia nós vamos chegar aí no que Jesus recomenda, né? Que é descobrir o nosso princípio, e também entenderemos o nosso fim. Esse fim entendido também como finalidade, né? Qual o objetivo da vida, para que nós estamos aqui. Então, são questões filosóficas para nós refletirmos. Percebam, meus irmãos, que o Evangelho de Tomé é extremamente reflexivo. Ele fala muito sobre autoconhecimento, ele fala muito sobre esforço pessoal de alcançar, né? E não promete salvação nem milagres para resolver os problemas pessoais de cada um. Então, por isso que nós, a partir da leitura desse livro e de estudo, nós achamos muito interessante dividir com vocês, porque ele vai realmente ao encontro com aquilo que nós acreditamos, que é o esforço íntimo, que é a reforma íntima, que é o autoconhecimento. Esse sim nos liberta.
E esse é pessoal, intransferível e individual. Cada um está num patamar evolutivo e cada um conquista aquilo que buscou, né? Colhemos o quê? O que plantamos. Então, essa mensagem desse estudo, eu desejo que todos nós possamos ficar com Deus, na paz do nosso Mestre Jesus, que Ele possa vibrar em nossos corações e que possamos cada vez mais valorizar o peixe grande, que com certeza cada um de nós tem na própria vida. Ele jamais abandonaria nenhum de seus filhos, como aquele pastor que volta e vai buscar a ovelha perdida. Nós somos essas ovelhas perdidas e Ele, com certeza, não nos abandona. Ele está atrás de nós, Ele está de olho em nós e quer a nossa evolução. Vamos olhar para o peixe grande, vamos ter ouvido de ouvir, vamos ter olhos de ver e continuar a nossa caminhada sem desistir. A gente descansa, repousa, mas não desiste, seguindo sempre, lutando e trabalhando pelo bem. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e estejam conosco no próximo capítulo, parte 2. Voltaremos. Um grande abraço.